Olá novamente, que bom tê-los conosco na continuação desta importantíssima matéria. Estamos usando o livro do Ibade e estamos falando sobre fundamentos da psicologia e do aconselhamento. A igreja como fonte de acolhimento e cura, isso é muito importante. Página 35. Personalidade, caráter, emoções, temperamento. De forma resumida, serão apresentadas as definições de cada termo, a fim de que o conselheiro ou conselheira se aproprie de cada um deles. A palavra caráter é proveniente do grego e significa gravar. Olha que interessante. Caráter, origem grega a palavra, quer dizer gravar. E até coloco da seguinte forma: o que está gravado na pessoa e o que a pessoa vai gravar nos outros, a influência que ela vai deixar pelo seu bom ou pelo seu mau caráter. A definição grega, ela inclusive tem muito a nos ensinar acerca da colocação do ato de gravar. Guarde bem essa expressão. Diz respeito à maneira como a pessoa age, se comporta, por influência direta de suas crenças e valores. Ou seja, o comportamento mostra quem você é e como é que tu cresceu e como que tu fosse gerado nesse sentido de crescer em personalidade e em caráter bom ou ruim. E por isso o caráter é por vezes usado como sinônimo de personalidade. Em si, caráter e personalidade eles acabam sendo basicamente a mesma coisa. Outro sim, Lopes, um erudito também que está com vários comentários aqui no livro, explica que o termo temperamento vem do latim temperamentum, procedente de temperare, olha só, temperare, que significa combinar em justas posições. Combinar em justas posições. O temperamento inclui nosso modo de perceber as coisas, de fazer escolhas e de relacionarmos com outras pessoas. Por isso, combinar justas posições. Com quem você anda, com quem você combina, com quem você relaciona-se, mostra muito do seu caráter e de sua personalidade, por que não do seu temperamento. O mesmo autor, no caso Lopes, esclarece que a palavra emoção vem do latim emovere, significa para fora. Trata-se de um processo mental e fisiológico associado a uma variedade de sentimentos e de comportamentos. Como nós falamos, é de forma bem resumida esses três que nós estamos apresentando aqui. E na página 36 existe uma outra questão para reflexão, que eu acho importante nós pararmos para pensar sobre isso aqui. Por que é importante que o conselheiro procure conhecer os transtornos de personalidade? Justifique essa resposta para você mesmo no caso. Tratamos em vídeos, aulas anteriores, quais são os transtornos de personalidades. Até eu dei aquela provocada se em algum desses transtornos você acabou se identificando. Claro que foi uma brincadeira que eu fiz. Outros sim, a definição dos transtornos de personalidade também não pode ficar no campo daquilo que eu acho que é um transtorno, que eu penso ser um transtorno meu ou de uma outra pessoa. Apenas um profissional da área é que pode atestar se essa pessoa tem ou não o referido transtorno, principalmente na área da psiquiatria. Seria importante sermos bastante claros nesse ponto. Página 37, capítulo de número 4. Fundamentos bíblicos do aconselhamento. O fato de uma pessoa receber a Cristo como Salvador
E Senhor não significa que não passará por situações dolorosas ao longo da vida. Eu basicamente tenho frisado isso em quase todos os nossos encontros aqui pelo YouTube, por essas videoaulas, você na sua casa ou numa sala de aula. Eu tenho deixado bem claro essa posição também do autor desse livro que nós estamos tratando. O cristão, ele não está imune a vicissitudes, a dificuldades, a carestia e outra coisa. Temos que ser conscientes de um fato: a nossa vida não se resume a vitória, vitórias e vitórias e vitórias. Sim, também se resume a derrotas, a transtornos, a decepções, a traições, uma série de outras coisas que qualquer pessoa comum vai passar, gente. Vamos pegar um exemplo máximo disso: Cristo. Cristo foi traído. Cristo, no momento do jardim do Getsêmani, aquela oração compungida: Pai, passa de mim esse cálice. E assim sucessivamente. A Bíblia até atestava isso, que ele foi traído em casa de seus amigos. A Bíblia atesta que ele que o amigo íntimo levanta contra ele o calcanhar. Ou seja, Jesus passou pelas, digamos, vicissitudes da vida como qualquer outro ser humano. E um outro exemplo também do Antigo Testamento, acho que o grande ícone de um sofredor, de um homem que passou por tantas privações, as mais horrendas que um ser humano pode passar, como pai, como marido, como cidadão, como empresário que era, o patriarca Jó. Com certeza você conhece bem a história dele. Ou seja, o que está exarado aqui é exatamente o meu posicionamento também. Não estamos isentos de passarmos por dificuldades. Então, as perdas, os sofrimentos, os traumas, dentre outros elementos, podem se manifestar em algum período da existência, fazendo com que o cristão necessite de um processo de aconselhamento cristão pastoral e ou psicológico. Então, esse aconselhamento pode ser feito por aqueles que são preparados, olha a importância dessa matéria, para acolher a dor do outro, sem preconceitos ou julgamentos. Então, nós vamos tratar dessa questão dos fundamentos do aconselhamento bíblico, que é de suma importância para nós podermos curar, ajudar, reconstruir, montar de novo pessoas cristãs que têm já experiência com Deus, mas que estão completamente destruídas por situações, digamos assim, normais da vida que toda pessoa vai passar. Quando eu digo normal, frisando aquele ponto: o cristão não está imunizado. Entendamos uma coisa: pelo fato de sermos cristãos, a Deus está conosco todos os dias. Quando a gente passar pelas águas, vocês conhecem a história muito bem, mas pelo fato de sermos cristãos, não temos um foro privilegiado. Ou seja, venha para mim, Jesus dizendo, e você nunca mais vai sofrer. Isso não é verdade. No mundo tereis aflições. O próprio Cristo atestou isto. Aconselhamento no Antigo Testamento. A Bíblia é um livro singular que mostra a grandeza de Deus e, ao mesmo tempo, revela como Todo-Poderoso agiu na história da humanidade, de forma condescendente, acolhendo o sofrimento humano, mas nas suas mais variadas facetas. Assim, nos deparamos com homens que foram escolhidos por Deus para que vidas fossem cuidadas e almas fossem tratadas. Exemplo, 2 Samuel capítulo 5, verso 2, Jeremias 50, verso 6, Ezequiel 34, verso 2, atesta exatamente a veracidade desse parágrafo que nós citamos. O próprio Cristo, em uma de suas metáforas, compara-se ao bom pastor. Na verdade, ele via a necessidade das pessoas que viviam à margem da vontade de Deus. A vontade esta que é boa, perfeita e agradável, andando desgarradas justamente como ovelhas que não têm pastor. E você vê isso em Mateus 9:36, onde Jesus sente compaixão por aquelas pessoas que estavam errantes, quer dizer, sem direção, como ovelhas que não têm pastor, indo para qualquer lado. E aqui é uma metáfora interessante: a pessoa que não tem pastor, um aconselhador, um conselheiro
palavra pastor quer dizer aquele que dá de comer, aquele que alimenta, quer com alimento físico até inclusive, algumas situações como essa, e principalmente o alimento espiritual de palavras boas, que são um refrigério para a alma. Pessoas sem esse tipo de direcionamento, elas andam errantes, sem direção alguma. Esse é o caso da metáfora que Jesus aplica em Mateus capítulo de número 9, verso 36 em especial. Ele ordenou a Pedro que apacentasse as suas ovelhas, João capítulo 21. Babler e Ellen, dois eruditos, afirmam que, na verdade, a própria palavra pastor reporta-se ao pastor de ovelhas. Um pastor, o que ele faz, gente? Guia, alimenta, cuida, conforta, corrige e protege. Tal é a natureza do cuidado das almas, no caso. Então, a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, traz exemplos claros de orientações que foram salutares à vida daqueles que receberam o conselho, a orientação. Moisés, diante de grandes desafios junto ao povo de Israel, adoeceria. Tamanha era a demanda do povo, e o sogro dele, o Jetro, aconselhou a que dividisse a carga, escolhendo homens que fossem capazes de ajudá-lo a resolver os seus problemas. Isso está muito claro no livro de Sefer Shemot, quer dizer, livro de Êxodo, capítulo 18, quando Jetro, sogro de Moisés, lhe dá um conselho, ou seja, o conselheiro Jetro olha para Moisés e diz o seguinte: esse camarada vai desfalecer, ou seja, ele vai ficar doente, não só ele, mas o povo que ele está liderando também. Então chegou até ele e deu aquele conselho. E graças a Deus que o Moisés aceitou o conselho do Jetro, porque Moisés, infelizmente, naquele momento estava com uma liderança muito centralizada nele. Liderança, entenda, liderança centralizadora gera pessoas doentes que vão adoecer os outros. É o caso de Moisés. O Jetro, ele foi cirúrgico, dizendo: tu vai ficar doente e vai adoecer quem você está liderando também. E nada mais, nada menos, o conselho em resumo foi esse: divide a tua carga. Funcionou assim como conselheiro. Os livros de Provérbios e Eclesiastes são fontes de orientações para uma vida próspera e sábia. A prosperidade que a Bíblia oferece está ligada aos mais variados aspectos que envolvem a existência. Portanto, não somente ao dinheiro e às riquezas, como apregou a teologia da prosperidade nos dias atuais. Provérbios, ele traz diretrizes para a conduta moral, familiar e espiritual. Em Eclesiastes, tem-se a beleza de compreender que há tempo para todas as coisas, para todo o propósito que tem debaixo do céu. Se alguém me perguntasse quais são os livros que dão conselhos no Antigo Testamento, ora, é Provérbios e Eclesiastes, com toda certeza. E quem é que está dando esses conselhos nesses dois livros espetaculares? O sábio Salomão, que seria uma pessoa, ele daria, por assim dizer, um excelente psicólogo. E essas explicações se estendem, página 38, onde nós estamos, a 39 também, que é muito interessante vocês analisarem, a 40, a 41, que traz, digamos, ideias exatamente daquilo que nós estamos falando, dessa visão no Antigo Testamento do aconselhamento. Página 42, aconselhamento na história. Ao longo da história da igreja, o trabalho de aconselhamento se deu a partir das demandas de cada período e necessidade. Assim, homens comprometidos com o reino de Deus debruçaram-se em orientar vidas. João Crisóstomo, por exemplo, viveu entre 347 a 407 e se propôs ajudar esposas que tinham perdido seus maridos em guerras ou perseguições. A filosofia e a teologia puderam dialogar a partir dos escritos produzidos por Agostinho de Hipona, Correia, por exemplo, um erudito que transita nesse livro aqui também. Ele explica que Agostinho, influenciado pelo neoplatonismo, ajudou muitos cristãos a harmonizar a fé
e a filosofia, com uma produção apologética que edificou a igreja de sua época. E quando se fala de aconselhamento ao longo da história, temos que citar Tomás de Aquino, Martinho Lutero, João Calvino também. São vários aqui que podemos apontar como pessoas, sim, que atuaram e trabalharam brilhantemente ao longo da história na questão do aconselhamento. E na página 43 ainda, tem uma questão importante de reflexão. Por que é importante pensar o aconselhamento a partir das Sagradas Escrituras? Observe, a psicologia é uma ciência que tem os seus compêndios da área, mas o aconselhamento cristão, ele é de fato uma ciência bíblica, ele tem a ver com a teologia, por isso que nós aconselhamos a partir das Escrituras Sagradas.